Bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Osés Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Nos reunimos todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, para juntos estarmos meditando na Palavra de Deus, nos orando e nos empoderando do Espírito Santo para enfrentarmos as lutas e batalhas diárias. E nessa manhã eu quero falar com você sobre esse tema, a alegria completa. O texto é Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. A carta de Paulo à igreja de Filipos é conhecida como a carta da alegria. Paulo escreve essa carta usando a palavra alegria mais do que em qualquer outro livro da Bíblia. Ele diz nessa carta: alegrem-se, alegrem-se no Senhor, sejam felizes no Senhor. É interessante que Paulo escreve essa carta estando numa prisão romana, em um buraco no meio das rochas, para demonstrar à igreja de Filipos uma verdadeira alegria, uma alegria que vai além do padrão lógico e natural, mas uma alegria real, uma alegria completa. Mesmo no cárcere, ao que talvez fosse os últimos momentos da sua vida, o apóstolo Paulo demonstra otimismo, felicidade e confiança plena no Senhor. O que nós aprendemos acerca da alegria ao ler a carta de Paulo à igreja de Filipos? A primeira coisa é que a alegria não é estar sorrindo o tempo todo, feliz e contente com tudo o que acontece. Porque, na verdade, essa alegria que a sociedade passa para nós é uma alegria que não consegue criar raízes, é uma alegria fútil, é uma alegria passageira, é uma alegria circunstancial, uma alegria que é movida por momentos, mas não é uma consolidação de vida. E uma alegria assim, ela não dura. Ela não tem a força necessária para enfrentar as mais terríveis tragédias e nos fazer permanecer firmes. Essa alegria, ela dá lugar de maneira muito rápida ao pessimismo, ao niilismo, ao derrotismo, à dor, à angústia. Alegrar-se é algo que vai além de um mero sentimento. Alegrar-se no Senhor é entender o sentido da nossa existência, como é viver plenamente em Deus e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Com os olhos no Senhor, nós recebemos dele, somos guiados por ele, somos movidos nele. Então nós devemos fazer uma escolha. Nós vamos viver uma vida pautada na emoção ou uma vida pautada na devoção, na intimidade com Deus, no nosso relacionamento com o Senhor. Paulo diz: alegrem-se no Senhor. E ele reforça, mais uma vez eu digo, alegrem-se no Senhor. Mesmo quando não há motivos de alegria aparente, ainda assim você pode viver a felicidade no Senhor. Porque ele, o Senhor, é a razão da nossa alegria. Alegrar-se no Senhor significa crer na ação do Senhor em nós, confiar na salvação que ele nos dá, direcionar a nossa vida para algo muito maior, muito melhor, muito mais profundo do que o que está ao nosso redor. É saber que Deus tem reservado para nós uma vida plena e abundante nele. Por isso, o apóstolo Paulo diz: alegrem-se no Senhor, porque Jesus Cristo já nos garantiu a segurança plena, a certeza absoluta. Ele é a nossa fonte de alegria. Então a nossa alegria, ela consiste em permanecermos firmes no Senhor. Paulo ressalta isso aos filipenses. Estejam firmes no Senhor, amados. Fiquem firmes no Senhor. Essa é a garantia de que no tempo da angústia, no tempo da opressão, no tempo em que estaremos passando por provas, nós estaremos sustentados. Quando nos alegramos no Senhor, não nos entregamos às ondas de tristezas que querem nos afogar. Temos que parar de viver submissos a essas circunstâncias que tentam nos destruir, que tentam nos mover, que tentam roubar a nossa paz.
Nós precisamos entender, como diz Neemias no seu livro, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos de entender que a verdadeira alegria é fruto da nossa paz com Deus. E como que nós podemos fazer isso? Primeiro, Paulo diz assim, em Filipenses 4, versículo 1, portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem eu tenho saudades, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam firmes no Senhor, ó amado. A verdadeira fonte de alegria plena não está nas coisas. A verdadeira fonte de alegria plena está nos relacionamentos com pessoas que nos abençoam. Paulo, ele demonstra isso escrevendo aos irmãos de Filipos. Ele diz, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Eu me alegro pelo meu relacionamento com vocês, a vida de vocês transformada, ver como vocês cresceram, receber boas notícias de vocês. Isso faz o meu coração se alegrar. Queridos, quantas vezes nós estamos cercados por pessoas que são exaustores, pessoas que são pessimistas, pessoas que roubam a nossa alegria, pessoas que tentam nos injetar uma tristeza crônica, mensagens, notícias que vêm para desestabilizar a nossa felicidade. As pessoas ao nosso redor que não conseguem celebrar nossas vitórias. Mas nós devemos nos cercar por pessoas que estão torcendo por nós, pessoas que querem o nosso bem, pessoas que tentam nos impulsionar para cima, pessoas que nos contagiam com o seu otimismo. E nesse momento em que nós estivermos atravessando algum tipo de dor, algum tipo de crise, algum tipo de problema, são essas pessoas que serão o nosso esteio, elas que nos ajudarão a romper em fé, elas que nos ajudarão a manter acesa a esperança e a felicidade. Com quem você tem andado? Quem são as suas fontes de inspiração? Você tem criado um link de comunhão com a sua igreja? Você tem sido cercado por pessoas abençoadoras? Cuide dos seus relacionamentos, porque eles serão fonte de força e vigor, e Deus os usará para cuidar de você, para abençoar a sua vida. Segunda coisa que eu quero dizer para você, que Paulo fala aqui em Filipenses capítulo 4, é: cuide do seu emocional. Uma outra coisa que nós devemos fazer para vivermos a alegria plena é cuidar da nossa vida emocional. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com a ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Queridos, quantas vezes nós perdemos a alegria por estarmos ansiosos por alguma coisa que não estava no nosso controle, na expectativa de algum resultado, de algo que nós não poderíamos mudar. Lembre-se, o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Então, confie nele. Não perca sua alegria por algo que só Deus tem o poder de cuidar. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Muitas vezes, por não encontrar o equilíbrio emocional, nós estamos vivendo uma vida totalmente desestabilizada, a alegria se esvai, perdemos a razão de viver, perdemos a felicidade, por estarmos projetando sobre o que vai acontecer, o que vai vir, como será o amanhã, nós não vivemos o hoje. Lembre-se que em nossa vida existem áreas de limitações, podem ser emocionais, físicas ou intelectuais, que tentam nos impedir de ser, de ter ou de fazer aquilo que vai nos dar a alegria plena. Mas cabe a nós controlarmos a nossa mente e trabalharmos com aquilo que nós estamos vivenciando, de maneira tal que nós possamos encontrar o pleno equilíbrio. Por isso, enxergue dessa maneira a realidade ao seu redor, porque isso nos capacita a viver com confiança e coragem. Em vez de reclamar, sentir pena de si mesmo, se excluir,
sair do meio dos relacionamentos, se torne disponível para Deus e para os propósitos do Senhor. E creia que Deus pode te usar, independente do momento em que você está vivendo hoje. Uma outra coisa que está inserida nesse texto de Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 7, é tenha um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Queridos, o texto fala assim, ele vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Eu sei que muitas vezes nós relegamos a nossa vida espiritual a estar no meio da grande celebração, no meio do povo, na igreja. Isso é extremamente importante, fortalece a nossa vida sim. Mas o que vai dar base para essa vida é o seu relacionamento pessoal com Deus. O seu lugar secreto, o seu lugar de intimidade, o seu lugar de oração. Ali onde você derrama as suas dores, abre a sua alma, bota toda a sua angústia diante do Senhor. E você recebe de Deus a ação do Espírito. Você recebe de Deus uma resposta sobrenatural. Você recebe de Deus o consolo, a graça. E você sai da presença de Deus confortado, consolado. Quando nós estamos linkados com Deus, quando nós estamos vivendo a presença do Senhor, a nossa vida é transformada e o nosso coração goza de paz. Ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento. O que significa isso? Que a paz de Deus não é de acordo com o padrão humano. Humanamente falando, era para estar derrotado, humanamente falando, era para estar prostrado, humanamente falando, era para ser pessimista, humanamente falando, era para perder toda a alegria, mas a paz de Deus supera a realidade humana e nos leva a uma alegria que transborda, a uma alegria genuína, a uma alegria verdadeira, a alegria do Espírito em nós. Orar mais trará mais paz ao seu coração. E tendo paz, você terá alegria. Então ore, pois Deus responde. Uma oração para afastar a tristeza da nossa alma é uma oração de entrega, é uma oração de reconhecimento, de fragilidade e uma oração de submissão total à vontade do Senhor. E concluindo essa palavra do capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim, e finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Para viver a alegria genuína e verdadeira, ocupe sua mente com coisas que valem a pena. O nosso primeiro campo de batalha na nossa lide existencial é a nossa mente. É ali que nós temos o foco de toda a resistência contra as investidas e contra as opressões que o mundo tenta trazer sobre nós. Se conseguirmos guardar a nossa mente em Cristo, nós conseguiremos lutar e resistir contra a nossa tendência humana de buscar apenas a satisfação pessoal. Paulo diz assim, leve sua mente cativa no Espírito. Porque muitas vezes as informações, as seduções roubam de nós a alegria e nos leva a um pessimismo extremo. Mas quando nós nos alimentamos do Senhor e nos alegramos no Espírito, buscamos pensar nas coisas do alto, trocamos a culpa pelo perdão, trocamos a dor pela cura, trocamos o pessimismo pelo otimismo, trocamos o egoísmo pelo altruísmo. A nossa mente, ela nos direciona a viver plenamente aquilo que Deus tem preparado para nós. Então traga sempre à mente aquilo que vai ser abençoador para você. Busque canalizar os seus pensamentos para o Senhor. E queridos, transforme a sua alegria em vida. Filipenses 4:9, Paulo diz assim, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Essa alegria não é uma alegria utópica, é uma alegria para ser colocada em prática, é viver plenamente a fé. Quando nós desfrutamos dessa alegria, nós vivemos uma vida inspiradora,
uma vida para servir os outros, uma vida para abençoar vidas. Por isso, viva de maneira especial. Viva pautado pelo Senhor. Ele é a fonte da nossa alegria. Ele é quem nos dá força. Que você tenha um dia pleno de alegria, que você possa celebrar ao Senhor, independente das circunstâncias que possam vir sobre você. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos, ó Deus, reconhecer a nossa incapacidade, a nossa pequenez, a nossa dependência do Senhor. Ó Pai, nós não queremos viver levados por emoções, movidos pelas circunstâncias, mas nós queremos viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida renovada no Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar sempre sendo o motivo da nossa alegria, a nossa razão de ser e de viver. E que no Senhor, ó Deus, nós possamos renovar as nossas forças, refrigerar a nossa alma e caminharmos firmes dentro dos seus propósitos e dos seus projetos. Nos use, ó Deus, para abençoarmos vidas. Que possamos viver de forma inspiradora, que aqueles que estão ao nosso redor possam reconhecer em nós a presença do Senhor. E que, ó Deus, a nossa vida seja instrumento para cuidar de pessoas, para tratar de gente, para cuidar e levar alegria para aqueles que estão necessitando. Que nós possamos viver, ó Deus, a sua vontade e os seus propósitos. Cuida de cada um de nós, guarda-nos, fortaleça-nos no Senhor. Queremos viver mais da tua intimidade, ó Pai. Queremos ministrar conduzidos pelo teu Espírito. Fortaleça-nos a cada instante. E que esse dia seja um dia abençoado, um dia poderoso, um dia revestido, ó Deus, de unção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, no município de Serra, no Espírito Santo, na rua Pablo Picasso, número 70. Estamos aqui para abençoar a sua vida e cuidar de você e da sua família. Se você está chegando a esse canal e ainda não se inscreveu, eu gostaria de te convidar a que se inscrevesse no nosso canal, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Você que já está inscrito, por favor, esteja interagindo, esteja comentando, curtindo, participando, e assim nós estaremos também impulsionando, movendo o canal e tendo mais visualizações. Gente, um beijo no seu coração, nos vemos a semana que vem, em nome de Jesus. Amém?